Bem-vindos aqui ao canal Conecta e Transforma. Esse vídeo é uma sequência dos Fundamentos da Fé, parte 1, parte 2. Nós fomos até a parte 6 e agora vamos entrar num assunto que é a justiça de Deus. Como está escrito aqui em Romanos capítulo 1, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, o que eu vejo nessa passagem é que na palavra de Deus nós podemos conhecer uma justiça que já foi estabelecida em Cristo Jesus. E é essa justiça, não é um assunto muito fácil, que nós vamos tentar transmitir aqui nesse vídeo. Por exemplo, Romanos capítulo 5 diz: contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Aqui ele está fazendo uma comparação entre o pecado de Adão, que trouxe condenação para toda a humanidade, e a obra de Cristo, que trouxe redenção para toda a humanidade. Ele está dizendo que não tem como comparar. Ele simplesmente está dizendo, olha, a obra de Cristo é muito maior do que a consequência do pecado de Adão. Se a consequência do pecado de Adão foi grande, e nós vemos essas consequências na humanidade, muito maior a obra de Cristo, a justiça de Deus que foi exercida em Cristo Jesus para conosco. Romanos capítulo 5, ele diz também no versículo 17: pois se pela transgressão de um só homem, ou seja, Adão, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão, ou seja, de Adão, determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça, ou seja, de Jesus Cristo, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos também por intermédio da obediência de um único homem, ou seja, Cristo Jesus, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está fazendo aquela comparação. O que Adão fez trouxe tal consequência. O que Jesus fez trouxe tal resultado. Mas o que eu vejo nessa passagem, Romanos capítulo 5, e eu indico que vocês leiam Romanos capítulo 5 inteiro, ele está simplesmente dizendo, olha, o que Adão fez trouxe consequências graves, mas o que Cristo Jesus fez foi muito maior. O Adão trouxe consequências para toda a humanidade, que é o quê? O salário do pecado é a morte. Todos estão destituídos da glória de Deus por causa do pecado, né? Mas Cristo Jesus, a obra de Cristo é muito maior, é muito mais elevada nas nossas vidas, né? Somos reconciliados gratuitamente pela sua graça. É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 5. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, ó: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem, ou seja, em Jesus, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, e tudo foi criado por ele e para ele. Ele, Jesus, existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo, tenha a supremacia. Simplesmente ele está falando que Jesus está muito acima de tudo, acima de todo nome, acima de toda potestade, de todo principado. A justiça de Deus que foi exercida nele nos pertence pela fé nele. No momento em que você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a justiça de Deus exercida através da sua vida, ou seja, os seus pecados, a condenação que você tinha de direito por causa dos seus pecados, hoje você não tem mais, porque a justiça de Deus que foi exercida através de Cristo Jesus para a sua vida, ou seja, ele morreu, Jesus, pagando o preço dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa completa justificação. Então, a justiça de Deus nos tornou justos. Hoje nós somos dignos de estar na presença de Deus, não por causa de nós mesmos, não porque a gente é bonitinho, porque a gente faz tudo certo, não, mas por causa da obra de Cristo. Ele nos faz nos tornar justos hoje. Nós que éramos miseráveis pecadores, hoje nos tornamos justos, fomos tornados justos mediante a obra dele na nossa vida. Assim sendo, em Romanos capítulo 5, no versículo 10, ele diz: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, agora, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua
vida. Nós tivemos o preço dos nossos pecados pagos pela morte de Cristo. E até aquele momento nós éramos inimigos de Deus. Quando Jesus ressuscita e se apresenta diante do Pai, o sacrifício perfeito, nós de inimigos passamos a ser amigos de Deus. É isso que a palavra está dizendo, não sou eu que digo, é a palavra que diz. E no versículo 11 ele diz, e ainda mais, nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Não é uma meia reconciliação. Ou seja, nós não recebemos uma reconciliação pela metade, ela é completa, como a própria palavra diz, que Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu próprio Filho quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, não tínhamos nada de bom para oferecer, mas mesmo assim Ele escolheu nos amar. Deus, que é amor, nos amou de uma tal maneira, como diz lá em João capítulo 3,16, nos amou de uma tal maneira que Ele deu o seu melhor por nós, Ele deu o seu próprio Filho por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O presente de Deus por nos amar é a vida eterna que está disponível em seu Filho Jesus Cristo, onde Ele exerceu a sua justiça. A justiça de Deus foi exercida em Cristo. Por isso que muitos não entendem. Eles pensam, espera lá, a pessoa pecou, fez tudo de ruim, aí depois simplesmente vai lá, levanta a mão, aceita Jesus e está tudo resolvido. Como é que pode? E esses pecados que ele cometeu? E isso vai ficar impune? Não, meu amigo, não fica impune, já foi punido. Em quem? Em Jesus Cristo. Ele pagou o preço dos nossos pecados. O escrito de dívida que existia contra nós foi riscado por causa da obra dele. A justiça de Deus em prol dos nossos pecados foi exercida nele. Não é algo que não foi exercido, não. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele sofreu o sofrimento que era meu e seu. Nós éramos dignos de passar por aquilo, mas ele passou em nosso lugar. Ele levou sobre si a justiça de Deus em prol dos nossos pecados foi exercida nele. Por isso que a palavra diz hoje que tudo é dele, por ele e para ele. Ele é o primeiro de toda a criação, tudo é dele, tudo converge nele, Cristo Jesus. Por isso que a obra de Cristo é muito maior, muito além daquilo que nós temos falado. Vai muito acima daquilo que a gente tem entendido e compreendido. A justiça de Deus foi exercida nele. Você tem noção disso? Deus exerceu a sua justiça nele para que eu e você fôssemos tidos como inocentes, para que hoje eu e você não tenhamos mais a condição de miseráveis pecadores, mas sim de justiça de Deus, como eu acabei de ler aqui em algumas passagens. Nós somos hoje em Cristo Jesus a justiça de Deus. Quando você começa a entender a justiça de Deus exercida em Cristo Jesus a seu favor, você começa a ver Deus de uma forma diferente, de uma forma muito além daquilo que a gente tem entendido. Ao ponto dele falar assim, Efésios capítulo 1, a partir do 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você começa a entender a grandiosidade do amor de Deus por você, a tamanha misericórdia que Ele tem por você, a bondade dEle, o amor dEle, você começa a exaltar o nome dEle, você começa a dizer: bendito seja o Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, que me resgatou do império das trevas, me transportou para o reino da luz, que mesmo eu sendo miserável pecador, Ele me amou e me transformou hoje na sua justiça. Hoje eu sou justo diante de Deus por causa do amor dEle, por causa da obra dEle, por causa do que Ele fez por mim. Você começa a entender o Deus grandioso, o Pai grandioso que nós temos. Ele está sempre a nosso favor, está cuidando de cada detalhe das nossas vidas, ao ponto que o principal, aquilo que nos levava para o inferno, para o sofrimento, Ele tratou de resolver. Por quê? Por nos amar. E Ele continua, no versículo 4 ele diz: porquanto Deus nos escolheu nele quem? Em Cristo Jesus. Deus estava nos escolhendo em seu Filho, em Jesus Cristo. Ele diz: Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença e em seu amor. E o amor de quem? O amor de Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Nós que estávamos afastados de Deus, eram inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus, somos filhos de Deus, mediante Cristo Jesus. Para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, em quem? Cristo Jesus. Nele, Cristo Jesus, temos a redenção, o perdão
perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. E que Ele fez derramar sobre nós, Ele quem? Jesus Cristo, Deus fez derramar sobre nós, mediante Cristo Jesus, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. Isto é, de convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Por isso que eu estou falando, Jesus é muito maior do que a gente tem entendido. Nele, Cristo Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo Jesus, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, se hoje eu vivo uma nova vida, se hoje eu não vivo mais a vida que eu vivia antes de Cristo Jesus, não é mais por causa de mim, mas é por causa da obra dele na minha vida. Isso nós estamos falando agora de natureza. É um assunto que nós vamos falar mais para frente, que também é importantíssimo, que nós estejamos entendendo a natureza que hoje nós temos em Cristo Jesus. Assim, eu quero encerrar lendo um pouco de Efésios capítulo 2, onde ele diz assim: Ele vos concedeu vida. Esse Ele quem? Jesus. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Estando nós ainda mortos, Ele nos deu vida com Cristo em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Estávamos mortos, Ele nos ressuscita com Cristo e agora estamos vivos com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que agora o apóstolo Paulo está tentando trazer para nós um entendimento de uma realidade espiritual à qual nós pertencemos. Antes, nós pertencíamos ao império das trevas, éramos escravos. Hoje, nós pertencemos ao reino da luz. Império é algo imposto, você não tem escolha, você não faz suas próprias escolhas, você é escravo, você tem que obedecer. Nós estávamos espiritualmente nessa realidade, império das trevas. Hoje estamos no reino da luz, o reino do amor, e no reino você tem escolha. Então se hoje você, nessa condição espiritual, você mesmo assim continua vivendo no pecado, agora é uma escolha. Antes você vivia no pecado porque você era escravo. Hoje você tem uma escolha. Hoje você pode escolher não mais viver no pecado. Preste atenção como eu estou falando. Viver no pecado. É diferente de você pecar, é uma forma esporádica, do que você viver no pecado. São duas realidades diferentes. Antes nós vivíamos no pecado. Hoje, em Cristo Jesus, nós que fomos livres, não somos mais escravos. Deus quer uma realidade diferente de nós, que nós venhamos nos despojar do velho homem, né, e viver o novo homem. Está falando de natureza, é exatamente o que ele fala aqui, ó. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está falando agora de uma realidade espiritual a qual nós estamos em Cristo Jesus. Ele é o nosso representante, nós estamos nele, ou seja, hoje, espiritualmente, estamos numa realidade bem diferente da qual nós estávamos. A palavra também diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. O nosso espírito humano está militando contra a nossa carne. A nossa carne, ela não se converte, ela vai sempre tentar nos levar para o pecado, sempre vai tentar nos levar para viver no pecado, mas pelo Espírito, que agora é uma nova criatura, vive uma nova realidade em Cristo Jesus, pelo Espírito podemos mortificar as obras da carne, não viver mais como nós vivíamos antes, porque antes espírito, alma e corpo estavam todos nas trevas, no império das trevas. Hoje o espírito do Márcio está numa nova realidade.
que é o quê? O reino da luz. Mas o Márcio, ele continua tendo uma carne. Essa carne continua tendendo para o pecado, ela não se converte, ela do pó ela veio e para o pó tornará. O corpo, ele só vai ser uma nova criatura, vamos dizer assim, quando ele for glorificado, aí sim. Porém, nós temos também uma alma. O que é a alma? A alma são as nossas emoções, é o nosso intelecto, e é nessa alma, no nosso intelecto, que precisa haver uma transformação para que a gente possa viver a realidade que Deus quer que a gente viva. Está lá em Romanos capítulo 12, é um assunto para o próximo vídeo. Nós vamos tratar sobre a nova criação, a realidade espiritual e vamos falar também sobre a transformação que é necessário que haja em nossas vidas. Assim encerro esse assunto, justiça de Deus. Espero ter transmitido um pouco de entendimento para você. Eu sei que o assunto é complexo, nada melhor do que você viver aquilo que está sendo falado. Viva aquilo que está sendo falado, né? Porque senão vira só teoria, vira só palavras. E essas palavras só vai se tornar vida na sua vida quando você passar a vivê-las. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Deus é bom.